Sim, gente, sim, o Santos conseguiu perder para o Vasco, treinado por Fábio Carille. E por que eu dou esse ênfase em Vasco treinado por Fábio Carille? Nada contra o Vasco, tá? Mas todo mundo sabe que o Carille é aquele treinador resultadista. E quando ele identifica uma coisa no time dele que dá certo, ele, né, fica batendo ali na tecla até não poder mais. E o Vasco é exatamente isso. A gente sabia, falamos aqui no vídeo de pré-jogo, que era para tomar cuidado com os cruzamentos, principalmente quando o Vasco ia para a linha de fundo, com seus pontas, com seus laterais, sempre buscando o Verratti, em bola parada também, sempre procurando o Verratti, para que o Santos não sofresse gol dessa forma. E se a gente olha, os 2 gols que o Santos sofreu do Vasco foram sempre procurando o Verratti. O Verratti dá uma assistência, né, de cabeça que ele ajeita para o Nuno, jogador do Vasco, e no outro ele acaba completamente livre de marcação, virando o jogo, né, onde o Vasco venceu por 2-1 o time do Santos. Então, a gente perde para essa previsibilidade do time do Vasco, essa previsibilidade do técnico Fábio Carille, que a gente estava cantando essa bola aqui faz tempo. O Santos teve tempo para se preparar desse jogo aéreo do Vasco, né, esse jogo aéreo ofensivo, aí mais de 2 semanas. E aí, é claro, vou colocar aqui em discussão a questão das folgas. A gente olha as redes sociais, torcedores estão questionando isso. E folga principalmente no sentido de bater forte nessa questão de você conseguir neutralizar esse ponto forte do Vasco, que fez com que o Santos fosse derrotado, mas principalmente a questão física. Porque foi um Santos que caiu completamente de desempenho no segundo tempo. E foram 2 tempos distintos. Um primeiro tempo onde o Santos foi melhor do que o Vasco, na minha opinião, teve oportunidade até para ampliar, para fazer o segundo, mas não conseguiu. Deu uma leve recuada quando faz o gol ali com o Barrial, inclusive uma jogada muito esperta do Tiquinho, né, que tá ligado, tá acompanhando ali o que estava acontecendo no jogo. Ele aproveita a falha defensiva do Vasco e consegue dar uma enfiada de bola muito boa para o Barrial. O Barrial completamente gelado, né, na frente de Léo Jardim, conseguiu fazer o primeiro gol e o único do Santos na partida. Só que aí o Santos deu uma leve recuada, né, no primeiro tempo. O Vasco tenta fazer algumas coisas, tenta chegar ali com o Verratti, tenta finalizar de fora da área. Né, o Coutinho tentou algumas finalizações. E aí, vamos para o segundo tempo. O Santos volta com o mesmo time. Inclusive, daqui a pouco quero falar sobre substituições, tá? Quero falar sobre substituições e a não substituição de Guilherme. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas falando do segundo tempo, era um Santos que não estava marcando pressão, né, coisa que estava tentando fazer mais no primeiro tempo. Era um Santos que estava abaixo fisicamente. E era um Vasco que estava melhor que os times do Santos, tecnicamente e fisicamente. O Santos logo de cara toma aquele primeiro gol, né, que a gente já comentou aqui, um cruzamento, bola na área do Santos e gol. Depois eles também acabam ampliando. E era um Santos que não tinha força para reagir. Não tinha. E aí o Santos faz algumas substituições que não colaboraram também para que o Santos pudesse reagir e buscar empatar, buscar, né, a virada contra o Vasco. Tem até que anotar das substituições, para não esquecer ninguém. Logo depois do primeiro gol do Vasco, ele tira o Barrial e o Tiquinho Soares, ele coloca o Veron e o David Washington. O Barrial, eu imagino, tá? Estou gravando esse vídeo antes de assistir a entrevista coletiva do Caixinha. Inclusive, me corrijam se eu estiver errada aqui nos comentários. Mas eu imagino que foi questão física, porque o Barrial passou por um procedimento cirúrgico no final do ano passado. Então, demorou, inclusive, um tempinho, né, para ficar à disposição. Eu vou supor que tenha sido parte física. E aí ele tira o Barrial. O Tiquinho, acho que foi bem no primeiro tempo, mas acabou também sentindo no segundo tempo. Acho ok ter tirado o David. Tá. Só que o que me incomodou foi ele não ter tirado o Guilherme, porque o Guilherme não estava ajudando absolutamente nada. Ele não estava ajudando nem em recomposição, nem taticamente, né, que é a grande muleta que a gente se apega para falar do Guilherme, que ele é um cara que ajuda a recompor, ajuda taticamente, mas nem isso eu achei que ele ajudou.
Ofensivamente, ele estava errando praticamente tudo, não conseguia fazer gols que dava para ter feito gol, né? A gente sempre fala isso do Guilherme, que às vezes ele perde a oportunidade na cara do gol adversário, não consegue tirar a bola do goleiro para fazer o gol, errando alguns passes, inclusive no gol do Vasco, né? Em um dos gols do Vasco, o primeiro gol, ele também acaba se embananando ali, a bola acaba, né, a jogada acaba seguindo e na sequência acaba sendo o gol do Vasco. Enfim, fez uma partida medonha o Guilherme, tá? Medonha. Não sei se a partir desse jogo o Caixinha vai repensar na titularidade. Espero que no próximo jogo que o Santos enfrenta o Bahia, o Soteldo esteja à disposição, quem sabe, né, até mesmo o Neymar esteja à disposição, para que o Santos tenha maiores opções de primeiro e segundo tempo também, para você não ficar dependente de um jogador que não está entregando há um bom tempo. Há um bom tempo. Ah, Nájila, mas o Verón não mudou o jogo para o time do Santos. Concordo que o Verón, em comparação ao amistoso contra o Coxa, foi abaixo. Mas o Guilherme já vem há um tempo, né? Não conseguindo essa reação. E eu acho que ele tá sentindo essa falta de confiança. Para mim é nítido isso, sabe? Que o Guilherme não tá bem. Não tá com essa confiança para fazer o que ele estava fazendo, por exemplo, no começo do Campeonato Paulista, onde ele foi muito bem, onde merecidamente, né, foi artilheiro, enfim. Mas continuando aqui sobre as substituições. O Vasco fez ali o segundo gol, o Verratti completamente sozinho. E aí, depois do gol do Vasco, ele faz algumas substituições. Ele coloca Tassiano e Pituca no lugar do Bom Tempo e do João Schmidt. E depois, mais pro finalzinho da partida, ele tira o Rollaser e coloca o Luca Meireles. Né? O Luca Meireles também acho que ficou o quê? 5 minutos em campo? Pouco tempo em campo. Mas aí eu volto a dizer aqui. Ele tirou o Tiquinho, que deu assistência. Ok, Tiquinho, imagino que estava cansado. Tirou o Barreal, que fez o gol, também imagino que estava cansado. O Rollaser, eu acho que teve algumas tomadas de decisões equivocadas, mas eu acho que o Rollaser também acertou algumas situações em campo, né? A gente percebe que é um cara que sabe jogar. Acho que o Rollaser nos próximos jogos com uma sequência, fisicamente melhor, porque também era um jogador que estava treinando, mas não estava jogando, né, com tanta recorrência assim no Benfica. Acho que com o passar do tempo o Rollaser vai ser um cara mais importante para o time do Santos. Mas ele tentava fazer alguma coisa, né? Não ajudava a recompor tanto, inclusive acho que o lado direito do Santos ficou bem exposto nesse jogo contra o Vasco, mas mesmo assim, o Rollaser para mim foi melhor que o Guilherme, né? Acho que é injustificável você não ter tirado o Guilherme nesse jogo contra o Vasco. Para mim foi muito abaixo mesmo. A zaga do Santos não gostei, achei que o Gil e o Zé Ivaldo deixaram a desejar. Os 2 gols do Santos para mim passam por eles também. O Escobar, para mim, foi muito bem. Acho que um dos melhores, se não o melhor em campo do Santos. Gostei muito do Escobar, tanto de forma de desarme, como ele estava desarmando os jogadores do Vasco, mas inclusive até tentava sair jogando, tentava fazer alguma coisa de diferente. Então gostei muito da partida do Escobar, vem se mantendo, né, numa regularidade muito interessante nesse time do Santos. Para mim foi um dos que se salvaram aí nessa partida contra o Vasco. Agora, teremos uma semana até o jogo contra o Bahia, na Vila Belmiro, semana que vem. E aí eu te pergunto, tá? Vamos fazer o bolão aqui. O Santos volta a treinar quando? Na terça-feira? O Santos volta a treinar na quarta-feira? Amanhã eu acho meio improvável, né, que o Santos treine. Será que vai ser na terça? Será que vai ser na quarta? Porque fisicamente o Santos está abaixo. Eu entendo o argumento do Caixinha de você dar folga para os jogadores, pela questão mental, para você também, né, dar um descanso para certos jogadores que estavam desgastados. Eu entendo, confesso que eu entendo. Mas será que não pesou muito na mão? Será que não foi muitas folgas assim? Não dava para, sabe, dar uma balanceada melhor no preparo do time, fisicamente falando? E também de neutralizar erros de bola aérea, que volta, né, a ser um pesadelo para o time do Santos. Era um pesadelo no começo do Campeonato Paulista e parece que volta a ser esse pesadelo também, nesse começo de Campeonato Brasileiro. Então tem algumas coisas para corrigir. Não acho que o Santos fez tudo errado nesse jogo contra o Vasco. Acho que no primeiro tempo
tivemos algumas ideias interessantes, inclusive imaginava que o Santos poderia sair vencedor por conta do primeiro tempo, mas o segundo tempo acabou matando o time. Os erros defensivos, a questão física, a questão ofensiva do Santos, né, que acabou que não foi eficiente, porque se fosse eficiente o Santos teria vencido, porque criou algumas oportunidades, mas não conseguiu converter em gol. Mas é isso, quero saber de vocês, quem que vocês gostaram, quem vocês não gostaram dessa partida contra o Vasco, e agora pensar nesse próximo confronto contra o Bahia, né, um adversário chatinho, mas é um jogo em casa, e quem sabe o fator casa nos ajude também a conquistar esses 3 pontos, tá bom? É isso, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço,